Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje a gente recebe o Dr. Luiz Carlos Maciel. Ele é urologista, a gente sabe que existe Outubro Rosa, todo mundo fala de Outubro Rosa, mas também existe o Novembro Azul, que ninguém quase fala muito sobre isso. Está começando a falar um pouquinho mais, né, doutor? Seja bem-vindo, vamos falar sobre Novembro Azul, então, câncer de próstata. Bom dia, eu sou o Dr. Luiz Carlos Maciel, sou professor da Faculdade de Medicina de Taubaté desde 98 e agradecer o convite feito pela Tânia para ter a oportunidade de falar um pouquinho da importância do Novembro Azul. O Novembro Azul vem ganhando uma importância e uma divulgação maior nos últimos anos, ele ainda está bem distante da repercussão que o Outubro Rosa conseguiu a respeito do tumor de mama nas mulheres, mas houve um crescimento bastante grande nos últimos anos e a consciência dos homens tem melhorado bastante com relação à importância de procurar a ajuda médica no objetivo de buscar a identificação precoce de um tumor que é bastante importante no sexo masculino. Antes da gente entrar um pouquinho nesse tema, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira e por que escolheu essa área que, para algumas pessoas, é um pouquinho ingrata. Eu fiz faculdade de medicina aqui em Taubaté. Durante a faculdade eu comecei a ter contato com alguns professores da área cirúrgica, um contato mais próximo. Me interessei por essa área. Fiz a residência de cirurgia geral aqui em Taubaté, onde aí eu passei a ter um pouco mais de contato com os professores da urologia na época. E me interessou muito a urologia porque eram cirurgias endoscópicas, cirurgias em áreas mais difíceis, e isso acabou me despertando um interesse maior. A residência de urologia eu fiz no Hospital Ipiranga, um hospital da rede pública em São Paulo. Posteriormente a isso eu fui à Universidade Estadual de Campinas, onde tive a oportunidade de desenvolver o mestrado e o doutorado na equipe de urologia de lá. E voltei para Taubaté após esse período e entrei na universidade como professor, inicialmente temporário e posteriormente com concurso para professor efetivo. Então eu passei a fazer parte aí do quadro efetivo da universidade e dou aula para o quarto ano, quinto ano, coordeno a Liga de Urologia, Liga Acadêmica de Urologia, que são alunos de vários anos e são alunos muito interessados porque é uma atividade extracurricular. Fizeram domingo passado uma corrida com o tema Novembro Azul, com o objetivo de informação das pessoas, que foi muito interessante, mais de 1000 pessoas compareceram, um evento bastante descontraído e informativo. Pois é, uma coisa que a gente precisa mesmo é de informação, né, doutor? Então a gente até trouxe uns dados para vocês observarem melhor a situação real do câncer de próstata, tanto no Brasil e no mundo. Então vamos lá, em 2017, esse ano, devem ser registrados 61,2 mil novos casos de câncer de próstata e em 2015, 14.484 homens morreram em decorrência da doença. 20% dos pacientes são diagnosticados em estágio avançado, infelizmente, né, doutor? E a taxa de mortalidade, por isso, pode chegar a 25%. Existe esse preconceito até hoje. O senhor acha que está melhorando? Porque 25% é muito alto para uma doença que pode ser tratada se for em estágio inicial. Esses números são bastante alarmantes e podemos olhar de uma outra forma. O câncer prostático é o segundo câncer mais frequente no sexo masculino. Ele só fica atrás dos tumores malignos de pele. Levando-se em consideração que nós vivemos num país tropical, onde a exposição ao sol ao longo do ano é muito extensa, isso é alarmante. Você tem um segundo câncer mais importante, é o de próstata, e ele é um câncer que, se diagnosticado precocemente, tem acima de 90% de chance de cura. É como câncer de mama, então, assim como o câncer de mama. Então, esses números que você acabou de citar podem ser modificados. Há necessidade da maior conscientização e busca pela avaliação precoce. Eu me lembro quando eu estava no período de residência, havia uma resistência muito maior
dos homens quanto à realização do exame. Essa resistência atualmente ela é muito baixa. Diminuiu muito, mas ainda existe. Infelizmente, ainda existe. Mas a gente também sabe que homem, eu sou mulher, mas eu posso dizer que homem tem essa resistência com qualquer tipo de exame, né? Por isso que homem morre antes, homem passa por mais doenças, porque às vezes a mulher tem mais facilidade, mais intimidade de ir ao médico. Então não seria só o caso do urologista, né? Com todas as doenças. Falta então, não é só a ideia do preconceito com o urologista, mas com a medicina em geral, falta um cuidado masculino maior em relação à própria saúde. Sim, o preconceito ele não é exclusivamente com a avaliação prostática. O homem ele é mais arredio à busca de ajuda médica ou mesmo de exames preventivos. Essa é uma característica do sexo masculino e as pessoas acabam muitas vezes se vendo em situações bastante complicadas, graves com relação à sua saúde, exatamente por não quererem procurar ajuda médica, muitas vezes por medo. Medo de que se ache alguma coisa e, ao achar alguma coisa, uma série de eventos terão que ser realizados e mudanças nos seus hábitos que muitas vezes as pessoas não querem mudar. Pois é, então, qual seria o processo? A gente sabe que no caso de câncer de mama, se tem um histórico familiar, começa a fazer o exame antes, mais cedo, se não a partir dos 40, 50 anos já é ideal. No caso do homem também, seria nessa faixa etária, um pouco mais adulta, um pouco mais próximo à terceira idade? O câncer prostático ele tem uma influência familiar. Existem outros aspectos que podem contribuir para um maior risco ao desenvolvimento da doença, mas o familiar está presente. Se você tem um familiar direto com histórico de câncer prostático, o risco é 2 vezes maior do que o da população geral. 2 familiares diretos, esse risco sobe para 6 vezes a população geral. Então, o que se preconiza é pessoas que tenham familiares com história de câncer prostático devem iniciar a avaliação a partir dos 45 anos. Aqueles que não têm nenhum familiar com esse histórico podem iniciar a partir dos 50 anos. Agora, nada impede alguém que busque o consultório, isso está bastante frequente, com 40, 41, 42, e querer iniciar a avaliação, porque ela é muito simples e pode ser feita, e isso permite se estabelecer um histórico daquele paciente, que muitas vezes nos ajuda muito na tomada de decisão quanto a suspeita ou não de algo mais sério precocemente. E como é feito esse exame? Muito se imagina, mas a gente queria então saber exatamente com o médico como ele é feito, se dói, se não dói, quanto tempo demora? A avaliação ela é composta por 2 etapas. A primeira delas, uma etapa onde colhe-se uma história clínica, onde várias perguntas com relação a possíveis sintomas são feitas, e a seguir procede-se o exame dígito-retal. O exame dígito-retal é extremamente rápido, menos de 10 segundos ele é realizado. Não é um exame doloroso, é um exame constrangedor, sem dúvida nenhuma. Assim como é para a mulher o exame de Papa Nicolau ou a própria mamografia. Mas não é um exame doloroso. Neste exame, permite-se avaliar a consistência da glândula prostática, o volume, a presença ou não de nódulos, se há alguma alteração na textura da glândula prostática que pode ser suspeita de alguma doença. E este exame é complementado com a dosagem no sangue do famoso PSA, que é o antígeno prostático específico, uma proteína naturalmente produzida pela glândula prostática, que tem como função atuar na liquefação do líquido seminal, ou seja, é uma substância que tem a sua importância dentro do processo de reprodução humana e que nas doenças prostáticas se eleva. Então, o PSA, ele é específico da glândula prostática, mas ele não é exclusivo de nenhuma doença. Então, numa elevação do PSA, procede-se outros exames
que são orientados de acordo com a história clínica, com o toque, na busca de mais informações para se entender o porquê que aquilo está ocorrendo. Então não é uma alteração no PSA que já é para ficar preocupado. Não, o indivíduo deve se preocupar porque aquilo pode significar uma doença prostática, mas não necessariamente obrigatoriamente, não necessariamente um câncer. Entendi. E esse exame também, rapidinho, colhe um pouquinho de sangue só e sai o resultado com o PSA alto ou baixo, né? Exato. Doutor, e então, essa é a primeira fase, fazer o exame para se prevenir. No segundo bloco, a gente vai descobrir então o que fazer se o resultado der um pouquinho alterado. A gente se vê daqui a pouco.